Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Amém, igreja? Quero, antes da gente entrar na palavra, quero dar o testemunho para a glória de Deus. Na segunda-feira, pela manhã, eu tive um forte desejo de fazer uma visita para o irmão Jacinto. Deus tocou fortemente no meu coração. Estava em casa e o Senhor falou: vai à casa dele. O Senhor falou muito claro: vai à casa dele. Falei para a Valéria: a gente precisa ir lá no seu tio Jacinto, para a gente fazer uma visita a ele. E aí ela falou: vamos. Aí nós saímos pela manhã, fomos até lá. E quando nós chegamos lá, estava o neto dele. Aí a Valéria falou: eu queria visitar meu tio. Ele disse: mas ele está de cama. Ele está. Obrigado, querida. Deus abençoe. Ele está de cama, ele está com gripe. Eu falei: mas deixa a gente entrar para a gente ir lá falar com ele. E aí ele abriu a porta, falou com o tio: a Valéria está aí. Aí ele falou: manda entrar, né? E aí nós entramos, irmãos. Ele estava na cama, tremendo, assim, uma situação triste, assim, horrível, de abatido, branco, sem cor, deitado na cama, tremendo todo, assim, tremendo. Meu Deus, esse homem está morrendo. Ele está morrendo. Mas ele está com gripe. Isso não é gripe, gente. Você não está com dificuldade. Faz 4 dias que ele não toma água, faz 4 dias que ele não come. Não, ele está morrendo. E aí as pessoas, assim, sabe? Como se está tudo normal. Está tudo passiva, sabe? Não, mas é uma gripe. Que gripe, gente? Fiz uma oração, repreendi. Ele falou: deixa, Deus me leva. Ele falando na oração, ele falando: Deus me leva para ele. Está repreendido todo espírito de morte. Está repreendido em nome de Jesus. Não é para levar, não, é para curar, Senhor. Repreendi em nome de Jesus. E aí falei para ele: o senhor está comendo? Não. Quer tomar uma água? Vou buscar uma água. Não, não quero. Falei: não, o senhor precisa se alimentar. Aí ele olhou e viu: pô, é o senhor, pastor? Eu falei: sim, sou eu. Valéria está aqui, nós estamos aqui. Aí conversei um pouquinho com ele, mas ele deitado assim, nem abriu o olho. Falei para a Valéria: a gente precisa fazer alguma coisa. Eu pensei, falei: vou passar lá na irmã Conceição, vou pedir ajuda para ela, para a gente fazer uma sopa, para a gente fazer alguma coisa, vou correr lá. Aí a Valéria falou: não, mas tem as coisas aqui. Ela falou com o sobrinho, o sobrinho, o primo dela, né? O neto dele. Ele falou: não, mas tem aqui as coisas. Aí ela correu para preparar uma sopa. Eu falei: eu vou no mercado comprar o que falta lá, vou. Desci aqui no Negreiro para procurar alguma coisa a mais. E aí voltei. Quando eu voltei, vim do mercado, irmãos, para a glória de Deus, ele estava em pé. Depois sentou na cozinha, como se nada tivesse acontecido, já corado, forte, restaurado. E aí a Valéria já tinha feito um suco de laranja, ele já tinha tomado um suco de laranja, já restabelecendo, mas o que restabeleceu ele foi a oração. Eu quero louvar a Deus, irmãos. Quero glorificar o nome do Senhor. Ele não está aqui, irmãos, porque ele está com muita tosse ainda, mas em vista do quadro, quando nós chegamos lá, irmãos, era de desnutrição, de desidratação, ele tremia todo, né? São sintomas de quem está desidratado, quem está sem alimentação. Tremendo, irmãozinho, o corpo dele tremia todo, deitado de lado na cama, assim, com as pernas para fora. Quadro horrível, sensação de morte, espírito de morte rondando ali. Mas aí eu glorifiquei a Deus, irmãos. Falei para Deus: obrigado, Senhor, por nos usar. Porque do nada, vai lá na casa dele. Vai lá na casa dele. Porque ali estava um espírito de morte. E Jesus, pelo poder do nome dele, repreendeu aquele espírito de morte
e trouxe vida àquela casa, aquele homem, aquele varão. Depois sentamos, ele só falou de batismo, eu preciso me batizar, eu preciso descer as águas. E, irmãos, e o testemunho dele é tremendo. Esse homem era o homem mais blasfemo que eu conheci. Todas as vezes que a gente encontrava ele dizia assim, aí já está rico? E pastor rouba, e todo pastor é rico de tanto roubar. Falava assim, sempre para mim, sempre. Eu falava, perdoa ele, Senhor. Né? E sempre, a vida inteira, zombador, crítico, enfim. Mas Deus salva. Deus pega as coisas loucas desse mundo, as coisas vis, e transforma, né? Ele chama para ser filho dele, para estar como estava lá. Eu preciso descer as águas antes de eu ir embora. Então, pode deixar, nós vamos providenciar esse batismo aí, em nome de Jesus. Então, peço que os irmãos orem por ele. Quero também pedir oração em favor do Marcelo também. Irmãos, tem visto assim, está passando por algumas lutas, algumas provas, mas nós cremos no poder de Deus. O Senhor veio salvar, irmãos, e o agir de Deus ninguém pode impedir. Está escrito e assim a gente crê, operando Deus, ninguém impedirá, né? Então, orem por ele, são provas, orem pela Helena, provas, são lutas que se levantam, mas Deus é maior, Deus está conosco, amém? Quero louvar a Deus também pelo irmão da nossa irmã Anacleta, que está conosco, vindo lá de Angola. Veio de Angola esse. Por isso já fala bem português, né? E fala o nome dele que, assim, o teu já é difícil, o dele até eu aprender vai demorar um pouquinho. Eu peço até para ele ter paciência que eu sou ruim de guardar nome, né? Mas o nome dele é bem difícil. Fala para nós, por favor, Ana. Anacleta, pode falar você. Pode falar, querido, pode falar. Geló. Geló. Aí a gente pergunta, tem algum apelido? Geló. Então vamos aprender, né? Vamos guardar esse nome aí. Mais um irmão, mais um servo de Deus, mais uma pessoa que veio do nosso país. A gente quer recebê-lo com alegria. A gente quer dizer para ele se sentir em casa, apesar de estar longe do seu país, da sua terra natal, mas que aqui no Brasil ele seja recebido com alegria, que ele encontre nesse país tudo aquilo que ele estava tendo falta, né? Ele possa encontrar aqui e que ele possa sempre, em todo tempo, reconhecer que Jesus é Senhor na vida dele, que Jesus é Rei, que Jesus é poderoso e que o Senhor vai ampará-lo como amparou a Anacleta, como amparou o Zumbo, vai ampará-lo também e que você seja muito feliz aqui nesse país que está te recebendo. Amém? Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo. E sempre que puder, esteja aqui conosco, para juntos nós glorificarmos o nome do Senhor. Graças a Deus. A irmã Valéria está viajando, cuidando do pai dela. Os irmãos, orem por ela. Graças a Deus pelo irmão André, pela irmã Maiara, que estão aqui conosco. Vieram alguns dias aqui e foi aniversário do Felipe ontem, né? Ontem o Felipe fez 5 anos, é isso? 5 anos. O Miguel fez na quarta-feira 10 e o Felipe ontem fez 5. Deus abençoe nossas crianças. Que as nossas crianças cresçam no temor da palavra de Deus. Que as nossas crianças sejam crianças ungidas, né? No poder do nosso Deus maravilhoso. Porque, irmãos, assim, e nós que somos pais, vocês que são pais, nós que somos pais, declare sempre no teu coração, nós não geramos filhos para a morte. Meus irmãos, abençoa os teus filhos. Eu vou falar um pouco de filho aqui hoje. Vou falar um pouco de pai aqui hoje. Os irmãos já até riam assim, coitado de nós. Não, fica sossegado aí.
Só a Jaqueline folgou, né? Estou fora hoje. Mas amém. A gente quer aprender sempre. Irmãos, eu não venho aqui, eu não saio de casa dizendo hoje eu vou dar uma bronca dos irmãos, hoje eu não saio de casa nesse espírito. O espírito que eu saio de casa é: Senhor, usa-me, segundo a tua vontade e sempre para a glória do teu nome. Que o Senhor cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Amém? Eu ia te chamar para dar uma saudação, mas você está... Cadê? O André vem? Cadê o André? Hoje... Então segura a bebê aqui, querido. Para ela vir. Segura aqui. Mas tem duas, não tem? A sobrinha e a filha. A filha vai ainda tomar aí o lugar dela. Vem, já. Senão depois no fim, esqueça, você vai embora brava comigo. Tô brincando. Brava é brincadeira. Fica brava com esse homem, gente? Não tem como, né? Deus abençoe. Amém. A paz, irmãos. Estamos muito alegres, né? Sempre que nós viemos para cá é uma alegria muito grande reencontrar com os irmãos. E a distância, ela não é nada, né? A distância, quando nós estamos unidos num mesmo propósito, ela não se torna nada. Então, ao reencontrar com os irmãos, eu sinto que eu nem saí daqui. É lógico que a gente sente falta, né? Todo domingo estar presente é realmente uma honra estarmos reunidos em nome de Jesus, né? É o elo que nos liga, e eu acredito que é o maior elo que possa existir aqui na Terra, né? Então, é uma alegria muito grande, tá? Só isso, irmãos. Obrigada por tudo, obrigada pela nossa comunhão, obrigada porque sempre que nós fazemos um pedido de oração, eu creio que os irmãos param um pouquinho, né, para dedicar um momento de oração em nosso favor, uns dos outros, né? E acredito que assim a gente atinge o objetivo de Deus, de Jesus, com a igreja aqui na Terra, né? Que possamos ser amor, que possamos ser carismáticos um com o outro, né? Doer, que a dor dos irmãos doa em mim e a minha dor também doa nos irmãos, né? É isso, irmãos. Muito obrigada por tudo e sempre, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Deus abençoe, viu? Obrigado. Glória a Jesus. Quero também chamar a nossa carioca aqui. Mas ela é carioca mesmo, irmão. Não tô fazendo... Ela é carioca mesmo. Ela foi passear no Rio de Janeiro, mas ela nasceu no Rio de Janeiro, tá? Ela nunca pegou praia lá, mas é carioca. Niterói, né? Nasceu em Niterói. Sal da igreja, na paz do Senhor. Então, eu quero dar para vocês também, agradecer a oração, que eu fiz a viagem muito boa. Nós saímos aqui no sábado à noite e voltamos, chegamos lá de manhã, no domingo, né? Passeamos bastante, pegamos uns lugares muito bonitos que eu não tinha conhecido, até a ponte de Niterói, que eu não tinha conhecido, eu conheci no domingo, achei muito bonito. Então, foi muito bom o passeio, na ida e na volta. E outra, o casal que faz essa excursão, eles também são evangélicos. Ela chama Silvia, ora antes de sair, ora na hora que a gente vem. Então, foi muito boa a viagem. Eu quero agradecer aos irmãos todos, né, pela oração. E, graças a Deus, foi tudo bem. Né? E eu quero pedir oração também, pastor, pela minha sobrinha Alda. Ela não conseguiu ainda a cirurgia. Está sofrendo muito com dor no pé e não consegue, lá na Unicamp, Campinas. E ela está sofrendo muito. Então, era isso. Eu só queria agradecer aos irmãos, né? Pela minha viagem, que foi muito bom. Tem gente que fala que tem medo de ir no Rio, mas não tem perigo. Tem as partes ruins, né? É que nem aqui em São Paulo. Tem gente que vai no lugar, tem muito ladrão. É que nem lá. Tem uma favela que eles sobem que as pessoas matam. Mas a gente que vai em excursão, né? Não vamos nesses lugares. Pelo glória a Deus, tá bom? Eu gostei muito. O próximo que tiver, estou indo de novo. Deus abençoe a todos. Olha que unha bonita.
Eu mesmo que faço. Acho que está paquerando alguém aí, hein? Não, tô não. Tô não. Eu conheço unha, eu trabalho lá no meio das unhas lá. É, Essa unha aí está muito bem feita, viu? então tá bom. Obrigado. Chique, hein? Precisa, né? Enquanto a gente tá vivo, vamos fazer o bom, o melhor, né? Né, pastor? É uma benção. Aqui, gente. Eu comecei com ele e vou ficar com ele o resto da minha vida. Amém. Obrigado, querido. Obrigado. Deus seja louvado. Essa vai nascer uma bênção sempre. Todos vocês, graças a Deus. Viu? Eu louvo a Deus por estarmos juntos aqui. Em nome do Senhor, lembrar os irmãos também que essa semana nós iniciamos uma semana de oração. Hoje a gente já começa aqui, nós vamos durante toda a semana orar pela nossa casa. Essa semana eu quero enfatizar muito isso, irmãos. Orar pela nossa casa. Orar pela nossa casa. Orar pela nossa casa. Cada irmão abraçar assim a tua família e dizer: essa semana é uma semana de intercessão pela minha família. Pelo teu esposo, pelos teus filhos, pela tua esposa, pelos teus pais, por toda a nossa família. Tá? Orarmos essa semana, eu queria que nós tivéssemos esse propósito de orar pela nossa família. Amém, irmãos? Amém, igreja? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Tá? Os irmãos que estão nos acompanhando pela live, vamos nessa semana, nesse propósito, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O irmão Eliezer também precisou sair, ele disse que precisava fazer um trabalho. Mais tarde, se Deus quiser, ele passa aqui, já deixou a irmã Elaide e aqui, mas ele está trabalhando, os irmãos orem por ele. Amém? Vamos ler a palavra, igreja, por favor. No livro de Jó, capítulo 39. Jó 39, versículo 27. Glória a Deus. Vamos ler junto, igreja, em nome de Jesus. Amém? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho. Pode ler isso. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, a tua igreja está reunida para prestar a ti o nosso culto racional, o nosso culto devocional, nosso culto de adoração ao teu nome, o culto onde nós viemos dar a ti o nosso louvor, a nossa adoração e também pedir a ti, Senhor, alimenta-nos com o alimento que vem dos céus. Alimenta a minha alma, Senhor, neste dia, nesta manhã, porque eu quero, Senhor, saciar-me, não nos manjares do mundo, mas saciar a minha alma na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a tua palavra é verdadeiro alimento. Louvado seja o nome do Senhor, e eu necessito da tua palavra para que eu possa caminhar neste mundo tenebroso, neste mundo difícil, neste mundo mau, mas que aqui estamos, Senhor, guardados pela tua poderosa mão. E a tua palavra é aquela que nos dá a garantia de que nós seremos vencedores. A tua palavra é aquela que nos dá a certeza de que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, Senhor. A tua palavra é o nosso escudo e o nosso broquel. A tua palavra nos protege de todo ataque do inimigo. Por isso, Senhor, nós queremos sempre a tua palavra
nos guardando, nos abençoando. Nós queremos estar cercados, Senhor, pela tua poderosa palavra. Fala conosco nesta manhã, Jesus. Ensina-nos. Ó Deus, tu és aquele que tem a capacidade de fazer com que eu seja um vaso e eu possa, por meio do teu Espírito Santo, ministrar a palavra nesta manhã. E nesta semana nós temos um compromisso de oração, de buscar a tua presença, de colocar a nossa família no altar do Senhor, de clamarmos a um Deus que nos ouve, a um Deus que responde, a um Deus que opera, a um Deus que liberta, a um Deus que faz maravilhas, a um Deus que opera milagres, aquele que nos diz nesta manhã: tudo é possível ao que crê. Aleluia, Jesus. E eu creio, Pai, eu creio. Esta igreja crê, Senhor. Este povo crê, Senhor. Aleluia. E nós estamos ansiosos pelos teus milagres. Nós estamos ansiosos, Senhor, pelo teu agir. Oh, maravilhoso Deus. Traz libertação nas famílias, traz libertação nos lares, repreende todo espírito de destruição, todo espírito, Deus, de separação, todo espírito, meu Deus, de morte, todo espírito, Senhor, aleluia, que está ali rondando para de alguma maneira agir. Nós estamos declarando no início desta campanha, deste propósito, cai por terra em nome de Jesus. Todo levante do inimigo, todo laço do diabo, seja desfeito em nome de Jesus Cristo, porque nesta semana, a partir de hoje, nós vamos nos revestir de poder, nós vamos nos revestir de unção, nós vamos nos revestir de autoridade, aleluia, para que em nome de Jesus Cristo, nós vivamos a bênção do Senhor na nossa casa, na nossa família, nossos filhos sejam abençoados, aleluia, sejam curados, aleluia, sejam protegidos do alcance do inimigo. Cerca eles, Senhor, cerca as nossas crianças, Senhor, na tua proteção gloriosa, aleluia. Nenhuma arma forjada contra a nossa família prosperará. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo, eis-nos aqui. Fala, 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 Espírito Santo, ao meu coração, aos nossos corações. Manda a palavra nesta manhã, Senhor. E ao nome do Senhor, unicamente ao nome do Senhor, seja honra, seja glória, seja louvor, seja adoração eternamente. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Jó, ele viveu alguns dilemas, né? Jó viveu algumas dificuldades, e os irmãos conhecem a história de Jó, a igreja conhece a história de Jó, e ele tinha perdido todos os seus filhos, ele estava enfermo, sendo corroído por uma enfermidade que ia destruindo a dignidade dele dia a dia. E Jó era o que nós chamamos de morto-vivo. Ele era um homem que a cada dia estava morrendo fisicamente. E até alguns dias atrás, o irmão Luciano ministrou que aquelas pessoas que foram lá para ajudá-lo, ao invés de ajudá-lo, só atrapalharam. E no finzinho do livro de Jó, a partir do capítulo 38, Deus, até o 42, Deus vai trazer algumas respostas para Jó. Mas antes, Deus faz, deixa eu ler aqui para não errar, Deus faz a ele alguns questionamentos, e não são poucos, são bastante questionamentos, eu acho que eu acabei não marcando, mas são mais de 100, com certeza, muito mais de 100, se não me engano é 180 ou 187 questionamentos. Deus faz 100 e tantas perguntas a Jó. E uma das perguntas que ele faz é aqui no 27. Volta aqui, por favor, querido.
E Deus pergunta a Jó assim: ou se remonta a águia ao teu mandato e põe no alto o seu ninho? É Jó que mandava a águia fazer isso? Algum homem mandou a águia fazer isso? Para quem não sabe, a águia, ela se remonta, ela se refugia quando ela sente que as forças estão diminuídas, né? Ela perdeu a capacidade de caça, porque ela faz caças em voos rasantes, ela precisa muito de garras fortes, porque ela caça animais de porte médio, né? Pequenos e médios, e ela precisa de garras fortes, ela precisa ter um voo. Às vezes o voo rasante de uma águia pode chegar a 400 quilômetros por hora, um voo rasante de uma águia. Algo absurdo, né? E ela tem que ter um bom olhar, ela tem que ter boas garras e asas perfeitas para o voo, senão ela se mata. Então, se ela não estiver bem, e quando ela sente que não está bem, ela se remonta, ela se esconde, te arranca com o seu bico todas as suas penas ela arranca, bate o bico até que ele caia, para que nasça um novo, para que nasça novas penas, né? E ela, então, se remonta. Então, ela sabe que ela precisa disso, e ela tem a ciência, ela tem esse conhecimento, e ela faz isso, sem que ninguém mande. Ela não precisa que ninguém diga a ela: águia, vá se remontar. Então, entre muitos questionamentos de Deus, ele perguntou para Jó: ou se remonta a águia ao teu mandato? É você que manda, Jó? Ela se remontar? Presta atenção. E põe no alto o seu? E põe no alto o seu? Pode ir para o 28. Nas penhas mora e habita, nas rochas altas das montanhas. Tá? Ela mora e habita no cume das penhas, no cume das pedras, e nos lugares seguros. Então ela não vai em qualquer lugar. E onde nós habitamos? Onde nossos filhos habitam? Há um homem chamado pai da psicanálise moderna, Sigmund Freud. Ele disse assim: a repreensão é a gênese de toda a neurose. A repreensão é a gênese, o começo de toda a neurose. Todo neurótico repreende. Presta atenção. Por isso, a disciplina está na contramão da vida saudável. A disciplina está na contramão, é contrário a todo mundo que quer ser saudável. Isso é diabólico, isso é maligno. Isso vai contra a palavra de Deus, que fala justamente o contrário disso. Repreende o filho que você ama. Ensina ele o caminho que ele deve andar. Ensinar é disciplinar. Então, se nós não tivermos uma vigilância constante, igreja, a gente é enganado pelo diabo. Augusto Comte, o pai do positivismo, dizia que a cidade perfeita viria com a educação em massas. O homem não precisa de Deus, ele precisa de educação.
Não é Deus que faz bem para o homem. O que faz bem para o homem é a educação. Irmãos, e esses homens são respeitados. São tidos pelos sábios aqui da terra como fazedores de opinião. Fazedores de... Pô, esses caras são os bambambam. São os sábios deste mundo. Não. Essa sabedoria que Paulo tinha, ele disse assim, eu as considero como esterco, para que eu possa ganhar a excelência de Deus. Eu as considero como lixo, essa sabedoria aqui. Paulo tinha também, mas ele as considerou lixo, imprestável, para ganhar as excelências. Excelente é Deus. Excelente é a palavra do Senhor. É nela que nós temos que confiar. É nela que nós precisamos crer. Então, eu queria, nesta manhã, falar um pouco sobre isto. Daí eu quero pedir para o meu querido Gustavo colocar em 2 versículos aqui em Provérbio. Presta atenção o que vai na contramão do que nós acabamos de falar de Freud e de Comte. Provérbios 22:15. A estutícia está ligada ao coração da criança. A estutícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da correção a afugentará dela. É contrário ao que esses homens ensinaram. O que é estutícia? Presta atenção. Qualidade ou procedimento do estuto, estutice. O que é estuto? Tolo, nécio, louco, ignorante, incapaz, bobo, boboca, idiota, imbecil, maluco, palerma, pateta. Tudo isso são adjetivos de estutícia, de tolo. E a estutícia, quer dizer, a loucura, tá? Está ligada ao coração da criança. Ela precisa de correção, de ensinamento. Toda criança. Toda criança precisa. E quem já é pai de moço, de mocinha, ele já sabe que teve um momento que, se ele não corrigisse seu filho, seus filhos teriam feito loucuras. Talvez nem estivessem vivos. Ele quer pôr o dedo na tomada, ele quer pegar uma faca. Você vai deixar? Não, peraí, eu não posso corrigir meu filho. Não posso corrigir. Não. A estutícia, a loucura está ligada ao coração dela. Isso é normal, ele não tem experiência. Não é que meu filho não, a Bíblia não está dizendo que teu filho é mau, teu filho não presta. Não é isso que a Bíblia está dizendo assim. A loucura está ligada ao coração dela. Por quê? Porque ela não tem experiência. Para ela pegar uma faca e passar no braço é uma coisa normal, como você passa num pão. Ela não tem o discernimento de que aquilo vai fazer mal a ela. Ela precisa ser, então, ensinada. Ela precisa ser educada. Não mexe na faca. É essa estutícia, né? A Bíblia está dizendo. Não é que teu filho é do capeta, teu filho
é mal, não é isso. A estultícia, a loucura. Toda criança tem isso. Ela não tem experiência, ela não tem entendimento do perigo. Ela vê uma água, ela quer se jogar lá. Quantas crianças morrem afogadas? A gente não tem ideia de casas que têm piscina, de quantas crianças morrem afogadas. A estatística é absurda. Larga uma criança na praia, se o pai fica lá no celular, quando vai ver, a estultícia está ligada no coração dela, gente. Todo dia passa na televisão imagens de um pai, de uma mãe distraído lá. Tinha uma senhora lá, com um filhinho brincando, ela estava lá num consultório médico, no celular, daqui a pouco o menino vai caindo pela escada, ela consegue pegar no calcanhar assim. Todos vocês já viram essa cena? Ia se rebentar na escada. Porque é normal para uma criança. Ele não tem o senso do perigo. Então, o que você tem que fazer? Ensiná-lo, ensiná-la. Vamos para Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara, isso aqui é a vara de correção, tá? De corrigir. O que não faz uso da vara, o que não corrige o seu filho, o que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Olha que forte essa palavra. O que não corrige o seu filho, ele odeia o seu filho. Está bíblico, está aqui. Mas o que o ama, desde cedo, esse castigo é correção. O corrige. Tá? Não é para espancar, não é isso. A gente precisa entender que contexto foram escritas essas palavras. Tá? Porque ninguém vai espancar o seu filho. Ninguém vai pegar uma cinta ou um chinelo e bater no teu filho até teu braço. Não, é correção. É chamar, sentar com ele e explicar. É falar com essa criança, não é assim. Você precisa agir assim. Toda vez que você fizer isso, você vai sofrer. Isso vai trazer consequências para a sua vida. Então, desde cedo, a gente precisa trabalhar isso. E cada vez mais, irmãos, a sociedade vai na contramão desses ensinamentos e diz, não, deixa aí. Hoje, você dá um celular para uma criança, eu tenho uma netinha de 3 anos, ela mexe com o celular mais do que eu. Você vê o dedinho dela assim, desse tamanho o dedinho dela, e vai para lá. A galera ligou para a Carol, o dia ligação recusada. Ela falou, nossa, está acontecendo alguma coisa lá na casa da minha filha. Ligação recusada. Aí daqui a pouco minha filha falou, mãe, ela que estava com o meu celular, ela recusou a tua ligação, porque ela estava brincando no celular. 3 anos de idade. Eu não sei recusar a ligação. Né? Então, se a gente não ensinar, se a gente não orientar, se você não sentar, tiver o cuidado de orientar seu filho, olha, toma cuidado. Se você não bloquear certas coisas no celular do seu filho, se você não tiver uma vigilância constante, ele vai ser ensinado, mas pelo mal, pelo errado, por aquilo que não presta. E a ciência, irmãos, ela cada dia está aí, evoluindo. Existe agora aí uma inteligência artificial. Isso é absurdo, o uso que se faz dessa ferramenta. As possibilidades que você tem de uso dessa ferramenta. Uma assim que já me assustou bastante assim, e isso foi até divulgado assim fortemente pela imprensa, eu quero enganar uma criança. Eu pego uma criança assim de 5, 6 anos, aparece o rosto lá de alguém que ela conhece, do pai, da mãe, de alguém que ela conhece, mas sou eu lá atrás. E a minha voz sai a voz do pai ou da mãe.
Aquela criança está olhando quem? A figura do pai e da mãe e a voz do pai e da mãe. E levando essa criança para o mal. Eu não estou falando do que vai acontecer, não. Estou falando do que já aconteceu. Então, se nós não tivermos paciência, sabedoria e cercarmos nossa família de oração e cuidado e restrição, e tem hora que você tem que dizer não. Tem hora que você tem que dizer não. Ela vai chorar, mas é você que comanda. É você que é o responsável por ela. Não é ela responsável por nós. E esse papel é papel de pai e é papel de mãe. Não é papel do pastor, não é papel do avô, não é papel da avó, é papel do pai e é papel da mãe. Eles precisam sentar, orientar, falar, restringir. Tem hora que ele vai dizer não. Você tem que conhecer, selecionar. Isso pode, isso não pode. E bloqueia. Eu não sei fazer, mas quem sabe tem muitos mecanismos de bloqueio, não tem? Não tem, irmãos? Bloqueia. Mas eu quero. Não vai querer. Não é o teu querer, é o meu querer. Quando você crescer, é o seu querer. Agora é o meu. Nossos filhos estão correndo riscos. Nossas crianças estão correndo riscos. Nossos jovens estão correndo riscos. A palavra mais solicitada no Google é sexo. Os meninos, as meninas. Todo dia, a palavra mais, o que mais eles querem, oi? Mais pesquisada. Obrigado. É sexo. E é uma porta aberta. É uma porta aberta. Porque o que aparece lá? Você é maior de 18 anos? Sim. Sim. É a barreira. Para eles se garantirem. Não é que eles estão preocupados com o seu filho, não. Para eles se garantirem. Não, ele mentiu. Ele falou que tinha mais de 18 anos. É a barreira das empresas que exploram isso. A segurança deles. Não estava lá aberto. Ele declarou que ele tinha mais de 18 anos. Qualquer pessoa pode declarar. Então, nós precisamos ter conhecimento. Então, eu vou repetir o primeiro versículo. A águia constrói o seu ninho em lugar seguro. A nossa casa é um lugar seguro. O nosso ambiente familiar é um lugar seguro. Entenda o que eu quero dizer com segurança. Segurança para a nossa família, para os nossos filhos. Ou existem brechas pelas quais o inimigo pode agir? E se existirem, elas precisam ser fechadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu papel aqui de pregar. Essa é a minha função. Vamos para Deuteronômio, por favor, queridos. Deuteronômio 32. Versículo 11, por favor. Vamos voltar à águia. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, tomando-os, e os leva sobre as suas asas. Pode ir para o 12. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Não havia com ele Deus estranho. Pode ir. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e o azeite da dura pedra. Até aí, tá bom.
Deus está falando, presta atenção, irmãos. Deuteronômio, Deus está falando com o povo, dizendo assim, depois vocês leiam com paciência, eu preciso resumir. 32 de Deuteronômio, Deus está dizendo assim, eu enviei, quando vocês estavam no Egito, eu fiz com que vocês sofressem, para que vocês não se acomodassem em uma terra que eles já diziam a si mesmo, eles eram escravos, eles estavam sofrendo consequências de uma escravidão, mas eles mesmos depois disseram, nós tínhamos molho de pepino, escravo, porque o ser humano, ele se amolda, o ser humano acostuma com qualquer situação. Eu já vi, vou contar experiência a vocês, eu já vi pessoas que moram na sujeira, eles vivem na sujeira. De a gente pegar irmãos e a gente limpar a casa da pessoa, deixar a casa um brinco. A casa ficou limpa, cheirosa. Passou uns dias, nós voltamos lá, já era tudo sujo. Eu vivi experiências assim. Quer dizer, eu olhei e disse assim, Senhor, o que é isso? É um espírito de miséria, é um espírito de podridão, que aquela pessoa se acostuma e ela vive ali naquela sujeira e uma imundície, tudo sujo, panela suja na pia, roupa suja no tanque, uma pilha de roupa ali, uma pilha de roupa em cima da cama, sem passar, jogado, que a pessoa se acostuma e só vive nesse ambiente. Ele se acostumou àquilo. A gente foi fazer uma visita certa feita e umas pessoas que eles moravam em favela, comunidade, né? Ali embaixo, perto da Salim Maluf, e eles moravam nos barracos ali, pegou fogo e o fogo destruiu a favela. O governo, o prefeito pegou e colocou eles lá em Guaianazes. E algumas dessas pessoas congregavam conosco, lá na sede, na Guarraz Antiga. E quando nós soubemos onde eles estavam, nós fomos lá fazer uma visita, atendendo às necessidades deles. E quando nós chegamos lá, entramos numa casa, meu sogro estava comigo, nós entramos numa casa que na entrada da casa tinha um cano furado. Presta atenção. Um cano de água furado, na entrada da casa. A porta é aqui, assim, ó, e o cano furado assim do lado, vazando água para cá, na entrada da casa. Aí meu sogro falou, poxa, isso aí, rapaz. Não, eu vou arrumar. E nós distribuímos lá, levamos cesta, ajudamos a família naquilo que precisava, fomos embora. E aí passou uns 15 dias, nós precisávamos ir lá, levar mais algumas coisas. Quando nós chegamos, a água estava vazando no mesmo lugar. O espírito da preguiça, do sono, da miséria. E a Bíblia diz assim, um pouco encruzando o braço, um pouco bocejando, e a pobreza entra na tua casa como ladrão à mão armada. Está escrito na Bíblia. Não. Calor, né? Lascado. É um pouco bocejando, um pouco cruzando os braços. Não quero saber das coisas. Porque não paga água. Porque o governo dá água, porque o governo dá luz. Mas é para zelar, é para cuidar, é para eles usufruírem disso. Não é desperdício. O ser humano se molda a qualquer situação. A qualquer situação. Põe ele para morar num beira de um rio fedido, podre. Ele vai morar ali e vai fazer a casa dele ali e vai dizer que ele é feliz. Nunca vi tanto artista dizer que favela é bonita, mas ele mora no triplex. Aí ele compra um... Como é que chama lá? Um Cayenne. Oi? Porsche Cayenne e põe lá no vidro, a favela venceu. De Porsche Cayenne, morando em Ipanema e dizendo, a favela é uma
As minhas raízes estão lá. Assim é fácil. O ser humano se amolda a qualquer condição. E Deus sabia disso. Quem fez o homem chama-se Deus. E Deus sabia disso. Eles estavam vivendo no Egito como escravos e dizendo assim, tá bom, tem comida, tem bebida. Eu sou escravo, mas tá bom. E Deus disse, não está bom, não está bom. Não está bom, não foi para isso que Deus te criou. Não foi para você viver em sujeira, não foi para você ser infeliz, não foi para você ser miserável. Deus não te criou para isso. Jesus enviou o Filho dele para te dar vida e vida com abundância. Entenda a abundância. Entenda a abundância. Não é para você todo ano, todo final de semana visitar seu filho lá na Fundação Casa. Porque ele começou com um roubo pequeno, um dia ele chegou com um lápis e você não perguntou para ele, de onde veio esse lápis? Ah, meu amigo que deu, então vamos lá. Vamos lá. Quero ver o seu amigo. Quero perguntar para ele. É o pai que não senta, é um pai que não conversa. O diálogo de muitos pais com filhos é, eu vou te bater, só isso. Eu vou te bater, só isso. Não tem amor, não tem carinho, não tem respeito, não tem ensinamento, não tem cuidado. E a gente precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. A igreja precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Toda situação de miséria na nossa vida tem que ser repreendida em nome do Senhor Jesus. Todo dia você precisa declarar, Jesus, eu não crio filho para a morte, eu não crio filho para mal, eu crio filho para a tua glória, porque a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Filho é herança de Deus, e Deus não dá má herança, toda herança de Deus é boa. É boa! É que às vezes nós não cuidamos. E às vezes você pega uma coisa boa e não cuida, ela se torna má. Porque não teve cuidado. Ela se torna má. Então, lá em Jó a gente leu que a águia coloca o seu ninho, ou o ninho dos seus filhos, né? Longe dos predadores, em lugar seguro. Deixa eu perguntar. Nós sabemos com quem estão nossos filhos? Onde estão? Quem são os seus conselheiros? Presta atenção. Ló. Todos sabem quem é Ló? Sobrinho de Abraão. Andava com Abraão. O pai dele tinha morrido e Abraão tratou ele como filho. Cuidou dele, ensinou ele. Tá? Presta atenção. Quando eles vão dividir a terra, Ló armou as suas tendas para a banda de Sodoma e Gomorra. Ló armou as suas tendas para a banda de Sodoma e Gomorra. Era coisa boa que tinha lá? Era, irmãos. Era, irmãos. Às vezes nós estamos olhando nossos filhos ir por caminho mau, que é um caminho que não presta. As amizades você olha e diz, isso não presta. Não é que a gente é julgador, irmãos, né? Mas a gente precisa ter discernimento de espírito. A igreja não pode ser tola a ponto de dizer assim, eu não posso ficar vendo mal nas pessoas. Não é querer ver mal, mas está cheio de gente má. Tem criança má. Tem menino armado aí, assaltando, com 10, 12 anos.
para ele puxar o gatilho e matar não é nada, ele dá risada. E ele sabe que ele vai preso e no outro dia ele sai. Antes, às vezes até antes do policial que o prendeu. Eles sabem disso, eles se armam disso. Eu sou de menor. Primeira coisa que eles falam, eu sou de menor. É mal. Então o que a igreja precisa ter? Discernimento. Porque esse menino não nasceu mal. Ele foi mal cuidado. Essa menina não nasceu má. Ela foi mal cuidada. Porque o pai abre mão dos cuidados, mãe abre mão dos cuidados, estou ocupado, não dá tempo, não vai na reunião de pais e mestres, não senta para ver, não vai lá, ouve a professora, e quando ouve a professora, sai dizendo assim, a professora aí quer matar meu filho. Está perseguindo meu filho. Olha, tem professor aqui. Eu trabalho com professora. Uma lá falou para mim essa semana, nossa, eu tive que ter uma paciência com uma mãe. Eu corrigi a filha dela lá que estava fazendo um negócio errado. Essa mulher foi lá e acabou comigo. Não entendi. Está vendo? A Bruna, que é professora de escola estadual e escola particular. Ela disse que ela foi ameaçada por mãe. Foi ameaçada porque a filha estava cabulando. Quer dizer, dizia para a mãe que ia para a escola e não ia, sabe-se lá onde ela ia. E quando foi denunciada, a mãe ameaçou. Por quê? Porque perde os direitos. Ela não está preocupada com a filha, ela está preocupada com o Bolsa Família. Porque se o filho não vai na escola, corta o Bolsa Família. Ela não está preocupada com a filha. Ela está preocupada com os R$ 700 que o governo vai dar para ela no final do mês. Olha os valores, igreja. Essa menina vai crescer como? Se ela não se converter, se ela não amanhã arrumar um menino crente aí, talvez até para namorar, e esse menino for usado pelo Espírito Santo e mudar o curso dessa menina. O que vai ser, igreja? Não pode brincar, não. Ló armou as suas tendas para a banda de Sodoma e Gomorra. Não prestava. O que aconteceu com Ló? Sua esposa morreu, ele teve que sair de lá. E vocês conhecem. Presta atenção. Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, venceu o urso, venceu o leão, derrotou o gigante, conquistou reinos, mas perdeu os seus filhos dentro de casa. Ah, mas aquele homem é uma bênção, aquela mulher é uma bênção. Eu congreguei com um pastor, eu era menino. E um dia ele falou assim, vem participar de uma reunião de obreiro. Eu era menino, fui numa reunião de obreiro, a minha primeira reunião de obreiro. Eu estou lá sentado e o pastor disse assim, tinha irmãs lá no ministério, que fazia parte do círculo de oração, irmãs que faziam. Ele disse assim, irmã, deixa eu te falar uma coisa, a minha primeira experiência no meio de obreiros. Eu sou um homem que eu não posso dizer assim, eu não tenho experiências, eu tenho. Eu aprendi coisas assim, de homens de Deus. Deus usou homens para me forjarem. Eu fui forjado por pastores abençoados. Eu tive conselhos de homens de Deus. Deus colocou homens abençoados para me fazer pastor. Aprende com eles, Alfeu. Eu sugava eles. Queria mais. Acho que quando eles me viram, eles falavam, lá vem o Alfeu. Lá vem o Alfeu. Esse homem hoje é o pastor presidente do Brasil para Cristo. Luiz Fernando Begamin, meu amigo. Foi pastor do meu pai. Na primeira reunião, eu devia ter 15 anos, aproximadamente. Faz tempo, hein?
Daniel. E sentado assim, e as irmãs lá disse assim, irmã Maria, irmã Joaquina, irmã Benedita, e foi falando e tal. Assim, vocês fazem parte do círculo de oração, mas não quero vocês aqui e a casa de vocês desarrumada. Eu não quero vocês aqui e louça suja na tua pia. Roupa suja lá no teu tanque. Cuida da tua casa. Porque a igreja é a extensão da nossa casa. Não adianta você ser uma excelente serva de Deus e uma má esposa, uma má mãe. Oh, que maravilha! Aí eu já liguei minha antena, falei, preciso arrumar uma mulher, vou caçar. Desculpa a expressão caçado, é feio. Caçado, não sai nem com arma, espingarda. Eu vou arrumar uma mulher que seja de oração, mas que cuida da casa. Eu gosto de limpeza, eu gosto de cheiro bom, eu gosto de perfume da casa, uma casa cheirosa. Eu gosto, me faz bem. Eu já fui em casa, já dormi em lares que eram simples. Piso, sabe aquele vermelhão? Mas uma delícia, casa limpinha. Eu já dormi em casa de irmãos no sul, que para entrar na casa eu tinha que abaixar a cabeça assim, barraco, eu dormi lá, eu almocei lá. Eu não posso comer peixe, eu comi peixe lá, porque a irmã fez um sacrifício lascado para pôr um peixe para eu comer sardinha. Comprou sardinha e pôs no macarrão, e fez uma panelona de macarrão assim com sardinha. Falei, Jesus, se eu comer, eu vou inchar e vou morrer. E Jesus falou, come, fecha a boca, abre só para comer. Eu dei graças a Deus e falei, Senhor, obrigado por essa comida. Aquela irmã, eu não sei o sacrifício que ela fez. Eu não sei o que custou para ela, aquela honra que ela quis fazer para mim. Ela fez o melhor dela. E se eu falasse, irmã, eu não como, eu ia matar aquela mulher. Então, Jesus, como é glorioso, certamente ele me deu como é que chama para não... um antialérgico. Jesus aplicou um antialérgico. Eu sentei naquela mesa e comi, hein? Comi, hein? Foi no meio, começo foi difícil, enrolou para cá, enrolou para lá, mas quando desceu primeiro, aí abriu o caminho. Acho que a irmã falou, meu Deus, o pastor estava com fome. Não senti nada. Louvei o nome do meu Deus. Irmãos, é isso que Deus quer fazer na tua casa, não é riqueza, não é carro novo, não é piso melhor que tem, pode ser uma parede assim, às vezes nem com massa corrida, massa fina, aí, pode ser até de tijolinho, mas ali seja um ambiente agradável, um ambiente propício ao Espírito Santo, um ambiente de alegria, de paz, de prosperidade, porque isso é que é Deus. Isso que Deus quer. Construa o teu ninho num lugar seguro. Ele matou o urso, matou o leão, derrotou o gigante, conquistou o reino, perdeu os seus filhos dentro de casa. Presta atenção. No ninho do rei Davi, no palácio do rei Davi, tinha uma víbora peçonhenta. Tinha um homem mau. Tinha um filho do capeta que aconselhava os filhos de Davi. Que quando Amon se apaixonou pela própria irmã, ele aconselhou ele e dizia assim, se finge de doente, fala para o teu pai mandar ela aqui para cuidar de você, e você toma ela. Tinha alguém dentro da casa dele dando mau conselho. Quem são os conselheiros dos nossos filhos?
Nossa casa é um lugar seguro? A águia constrói o seu ninho. Um lugar seguro. Quem manda ela fazer isso? Deus. Quem está mandando hoje fazer a tua casa num lugar seguro? Deus. Compete a você dizer, amém, Senhor. Me ajuda, me dê sabedoria. E compete você dizer, não estou nem aí. A escolha sempre é nossa. Essa palavra pode estar te enfadando, mas essa palavra pode estar trazendo ao teu coração a alegria de dizer: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o Deus da minha casa, o Senhor é o Deus da minha família. Sempre há dois tipos de ouvintes. Aqueles que falavam as palavras que Jesus fala são espírito e vida. E os que diziam, este homem está blasfemando. Sempre. Amon era maligno. Amon violentou a sua própria irmã. Absalão matou Amon. Conspirou contra o seu pai e foi morto. Salomão, quando assumiu o reinado, matou o seu irmão Adonias. Essa era a família de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que não tinha autoridade, que não tinha sabedoria, que não chamava a atenção dos seus filhos. Sabe aquele pai que tudo passa a mão? Filhinho, ninguém te entende, filhinho. Ninguém te sente. O Itamar, a Dailane, todos nós éramos mocinhos. O nosso primeiro irmão casou, não vou falar o nome. Aí um dia, meu pai chegou perto dele assim, sentiu o cheiro de cigarro. Ele nunca fumou. Você lembra disso, Tamar? Não, mas eu lembro. Eu era mais velho, né? Não sou. Meu pai disse assim para o meu irmão casado: tá fumando? Eu estou sentindo o cheiro de cigarro. Eu alguma vez mandei, presta atenção, eu alguma vez mandei você comprar cigarro para mim? Responde. Eu mandei alguma vez você comprar cigarro para mim? Então eu não te dei mau exemplo. Alguma vez você foi buscar cachaça, bebida no bar, no mercado para mim? Não, eu não te dei mau exemplo. Meu exemplo foi de não beba, não fuma. Esse foi o exemplo que eu dei a você. Você casou, mas você é meu filho. E na minha casa não se fuma. Se você acender um cigarro dentro da minha casa, você pode estar na presença da tua mulher. Eu dou um tapa na tua boca com cigarro e tudo. Pergunta para mim se eu já fumei. Pergunta aí. Nunca. 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 Já fumou, Itamar? Dailane, já fumou? A gente sabia o pai que nós tínhamos. Um dia eu esqueci de falar, não quero teus amigos aqui fumando. Você pode ter amigo que fuma. Dentro da minha casa não se fuma. Eu esqueci de falar para o meu amigo. E estou lá conversando com o meu amigo, e o meu amigo está lá, pegou um cigarrão, acendeu no quintal. Maldita fumaça foi lá no quarto dele. Ele veio igual um cão bravo. Sabe um Rottweiler? Só ouvi os passos dele assim, parecia as garras do Rottweiler correndo assim. Falei, Deus da glória. Ele chegou no meu amigo assim, apaga essa porcaria aí. Eu olhando assustado assim, tremendo. Apaga essa porcaria. Dentro da minha casa não se fuma. Ele não falou para você? Eu falo. Meu amigo falou, vou embora, filho.
Eu não tive nem coragem de dizer, fica. Porque a voz estava assim, fica. Não tive coragem. Isso é disciplina. Não bateu, não xingou, não ofendeu. Mas ele falou, aqui é um lugar seguro. Eu construí minha casa em um lugar seguro. Longe de tudo aquilo que pode alcançá-los para destruí-los. Longe. Davi não vigiou sendo um homem segundo o coração de Deus. Só ser crente não me dá. Só ser crente, presta atenção, irmãos, só ser crente não dá a nós pais a certeza de que nossos filhos serão uma bênção. Nós precisamos ser conselheiros deles. Nós precisamos, mais do que ser conselheiros, sermos exemplos. Sermos exemplos. Porque sabe que uma criança do tamanho do filhinho, da filhinha ali da Maiara e do André, do tamanho da filhinha aqui, do Cauê e da Letícia, sabe como ela aprende? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Pelo exemplo. A criança anda igual os filhos. Pega vê esse moço aí, o Rodrigo andando. Vê a filha dele andando, se não é igual. Parece a sombra dele assim atrás andando. Igualzinho. É exemplo, gente. É? Exemplo. Deixa ver as criancinhas. Fica em paz aí. Fica tranquilo aí. Eu aprendi na Bíblia, gente. Deixa ver as minhas criancinhas. Dela é o reino dos céus. Nós estamos lutando para entrar. Por enquanto é delas. Delas é o reino dos céus. Por enquanto é deles. Por quê? Por quê? Porque vocês são pais crentes. Isso também é outro segredo tremendo, né? Senão a gente gera filho, irmãos. Só Deus tenha misericórdia. Dá medo de falar. Ensina os teus filhos pelo exemplo. Muitos pais fracassam na disciplina porque ensinam uma coisa e praticam outra. Ensina de um jeito e pratica de outro. Fala, não faz, e ele faz. E o filho vê. Aí o pai perde a autoridade. A mãe perde a autoridade. Ele faz. Criança não é boba. Achei aqui. 184 perguntas Deus fez a Jó. Está pequenininho aqui, ó. Agora acho que o meu óculos limpou e eu consegui achar. 184 perguntas Deus fez a Jó. Como a águia revolve o seu ninho, a fim de estimular os seus filhos a voar. Sabe o que a águia faz? Quando o filhinho já nasceu e está na época dela voar, sabe o que ela faz? Ela tira toda a palha, toda a penugem que está ali e ficam só como se fossem espinhos. Ela torna aquele lugar desconfortável para ele. Senão ele não vai voar. Pô, lá de cima do penhasco, ele olha para baixo e fala, meu Deus do céu, eu estou aqui. Minha mãe caça lá o bichinho coelhinho, traz aqui para mim. Eu vou sair daqui. Ninhão desse bonito, confortável. Não vou sair daqui nada. Oxe, comida na boquinha, né? Ó, lugar seguro, não tem serpente aqui para me pegar. Tem gavião, estou guardado aqui. Ixi, não vou sair daqui nada. Ela vai e desmonta o seu ninho. Deixa desconfortável. Porque está avisando para ele, está na hora de você sair daqui. Aqui não é mais o seu lugar. E ela faz voos, mostrando para ele como se voa. Para o filhote. Ela faz só exibição. Ó, espera aí que eu vou te dar uma aulinha ali. Volta lá para o ninho.
empurra ele do ninho, joga ele lá de cima. Que mãe ruim, que mãe má, que mãe sem compaixão, que mãe sem amor. E aí o bicho vem. Ela vem, voa, pega ele, leva de volta. Tá? Ensinando pelo exemplo. Pelo exemplo. Está ensinando. Está ensinando. E cada vez mais ela demora para socorrer, né? Para ele acordar. Senão ele vai ficar também na segurança de mão. Quando estiver faltando uns 50 metros para chegar na pedra, ela chega. E ela vai diminuindo cada vez mais. Quer dizer, ela vai criando condições para ele acordar para a vida, para ele despertar para a vida, para ele entender que o mundo não é só de sim, que o mundo não é só de tá bom, filhinho, tá bom, filhinha. Lá fora tem um mundo em que ele vai precisar ter todas as condições de lutar com honestidade, com decência, com respeito, mas ele terá que ser um lutador lá. E ninguém vai dizer, vai. Aquela vaga está disputada por mais alguém. E ninguém que está disputando uma vaga diz, não, vai lá, Bruna. Ah, você precisa mais do que eu. Hein? É? Lá no concurso, deixa eu tirar uma nota baixa para outra pessoa entrar no meu lugar. O camarada vai, racha de estudar, cansa de estudar, porque ele quer aquela vaga. Ah, mas o outro tem 5 filhos, você é solteiro. Aqui não é questão de paternidade, aqui é questão de competência. Isso é o mundo. Nós precisamos criar nossos filhos para esse mundo. Mas não para que eles sejam desonestos. Não para ele ir lá tentar comprar um diploma. Não para ele ir lá tentar tirar a carteira pagando propina de motorista. Nós não podemos criar nossos filhos assim. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é certo, o que é reto, o que é legal, a ter respeito pelas pessoas, a não fazer o errado. Mas o nosso maior exemplo, o nosso maior ensinamento é pelo nosso exemplo. E nós precisamos dar bons exemplos. Amém, igreja? Está sumindo um amém aí. Quando o filhote da águia está para sair do ninho, ela começa a voar sobre o ninho, mostrando-lhe a necessidade de sair para as aventuras da vida. Provérbios 22:6, que a gente já leu, né? Está escrito lá. A Bíblia diz que os pais devem ensinar a criança o caminho que ela deve andar. É nossa obrigação. O pai deve ensinar as crianças o caminho que ela deve andar. Ensinar o caminho é uma lição de vida. Como a águia move-se sobre os seus filhos, como ela aquece e os protege durante o crescimento deles, assim Deus, através do Espírito Santo, busca desenvolver Israel para deixá-los fortes. Então, quando ele está falando aqui em Deuteronômio, Deus está colocando eles numa situação de dificuldade, numa situação de aperto, para que eles acordassem para a vida. Porque eles estavam acostumados a ser escravos. E Deus não fez filhos para ser escravo. Eles estão acostumados, está tudo bom. Não era isso que Deus quer para ele. Não é isso que Deus quer para os nossos filhos. Não é escravidão que Deus quer para você. Deus te fez para ser livre. Deus te fez para ser vencedor, vencedora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer situação que está te aprisionando, ela está fora do contexto de Deus. Não foi Deus que criou. Amém, irmãos? Então, quando o filhote da águia não obedece o comando para voar, mesmo diante do exemplo, ele se nega a sair do ninho, ela remove toda a penugem, deixa o ninho apenas com farpas pontiagudas para acicatar os filhotes. Tem hora que a única linguagem que os filhos entendem é a voz da disciplina.
Tem hora que você tem que falar com certo rigor. É importante você ter amor, é importante você dar carinho, mas tem hora que você tem que falar com certo rigor. Porque tem hora que ela vai fazer birra, vai deitar no chão do shopping. Eu quero, eu quero, eu quero. E você vai dizer não. E você vai pegar e todo mundo vai ficar te olhando. Não interessa, é meu filho. Meu filho, eu cuido. Porque a Bruna já quis boneca que eu não... Era mais do que meu salário. E eu não comprei. Eu não comprei. Não vou comprar. E você compra, daqui a pouco está lá. Ela vai brincar com a caixa da boneca. Né? Daqui a pouco está lá, cadê? Está lá jogada, tudo riscada, com o olho afundado. Então, eu não podia, se eu pudesse, eu compraria, eu não podia. Fez birra, fez. Mas nós tivemos que corrigir, com respeito, com amor, com carinho. Nunca, nunca, nunca nós machucamos nossos filhos numa correção. Mas tem hora que teve que ser com rigor. Tem hora que a voz teve que sair mais firme. Não. Eu bati uma vez na minha filha. Depois de tanto avisar. Elas dormiam num quarto, eu dormia no outro quarto. Eu deitei na cama e daqui a pouco só ouvindo soco. Uma na outra. Tum, 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 tum. Duas boxeadoras. Deita aí e dorme. E tum, tum, tum. Mas soco mesmo. Deita, já mandei parar. Eu vou aí. E não parou. Tinha um chinelão, calço 43. Peguei meu Raider 43, fui até lá e dei uma palmada no bumbum de cada uma, de Raider. Ficou até o número do chinelo no bumbum. Mas foi só uma vez. Porque toda vez que eu vou aí, a partir daquele dia, vinha na mente dela 43. Né, meu? Ela disse que quando ela fizer 42 anos, ela vai pular para 44. Porque ela tem trauma do 43 até hoje. Mas a gente tem que corrigir. Tem hora que é necessário. Estão entendendo, irmãos? Não é bater, espancar, não é isso. Deus não ensina isso. Deus não trata a gente assim. Mas Deus, às vezes, nos disciplina. Como disciplinou Israel. Tudo isso aqui está com disciplina a Israel. Você lê 34 de Deuteronômio. Tudo é uma disciplina. Deus está dizendo assim, eu estou tirando vocês de uma situação de acomodação. Vocês estão acomodados na escravidão. Por isso que eu falei, tem gente que se acomoda na sujeira, gente. Eu não consigo. Graças a Deus. Que nenhum de nós consigamos. Em nome de Jesus. Claro que tem dia que você corre o dia inteiro, tem dia que vai atrasar, uma louça vai ficar suja, tem dia que uma roupa, mas não é o habitual. Aquilo não é o hábito daquela casa. A gente entende isso. Tem dia que você vai chegar na minha casa, está tudo de perna pro ar, mas não é o habitual. A gente não se conforma com aquilo. Aquilo não é natural da gente. E as coisas que fazem mal para a gente, nós não podemos nos habituar a elas. Deus está nos acordando para isso. Não se habitue às coisas ruins. Você tem o poder da oração. A igreja tem o poder da oração. Use esse poder em nome de Jesus. Já vou encerrar. Até que ela precisa ir às consequências mais fortes, a águia, para que o filhote dela saia daquela situação de conforto que é o ninho. Quando o filhote se recusa até mesmo a atender
ao expediente da disciplina, a águia toma uma medida radical. Ela pega o filhote do ninho com suas possantes garras e os arroja da altura em direção ao chão. Ele que nunca voou sozinho cai de cabeça para baixo, desesperado, e ela deixa. Quando o filhote está se aproximando do chão, ela toma novamente e o leva às alturas. E ela vai fazer isso por diversas vezes. A lei da águia é a seguinte: meu filho tem que ser meu discípulo. A lei da nossa casa precisa ser essa. Meu filho tem que ser meu discípulo. O que significa discípulo? Aluno. Eu vou ensiná-lo. E ele precisa aprender comigo. Não é o papel do meu tio, não é o papel do meu vizinho, não é o papel de ninguém. Esse é o papel do pai e da mãe. Não transfira isso para ninguém, pai. Não transfira isso para ninguém, mãe. É o seu papel. Faça ele com alegria. Mostre para o teu filho que você tem prazer em ensiná-lo. E que você faz tudo por o melhor dele. Para o melhor dele. Deus te abençoa. Deus te capacita. Você tinha, Neiva, a condição de pagar faculdade para as tuas filhas? E Deus não formou? Deus não abençoou? As duas são formadas. Engenheira agrônoma e podóloga formada. Foi a primeira formada na universidade, no Brasil, essa moça aí. Para a glória de Deus. Deus honra. Deus abençoa. Por amor de nós, Deus abençoa os nossos filhos. Quantas vezes Deus falou que não abençoou Salomão por causa de Davi? Por causa de Davi, eu vou manter 2 reinos ainda, aí nessa dinastia de Davi. Por causa de Davi, não é por causa de Salomão. Seja um pai abençoador, seja uma mãe abençoadora. Abençoe tua casa. Não amaldiçoe seus filhos, não. Se eles dão trabalho, você tem 2 joelhos. Clama, clama. Essa semana nós vamos clamar. Nós vamos clamar para Deus salvar a nossa casa, a nossa família. Não abra mão dos teus filhos. Não abra mão. Ah, mas já é moço. Pergunta para ela aqui. Eu sou pai ainda. Aconselho, falo com todo amor, com todo respeito, amparo. Mas quando precisa, senta aqui que nós vamos ter uma conversa. Eu louvo a Deus porque elas me ouvem. Elas me ouvem. Não precisa ser o mandão, o chefão que manda aqui, cala a boca. Nunca falei para elas calarem a boca. Autoridade não é gritando. Autoridade não se impõe. É conquistada. A autoridade é conquistada. Às vezes falando baixinho. Você corrige com todo amor, com todo respeito. Mas se precisar falar mais alto, que Deus te use. Que Deus te use. Nossos filhos são bênçãos de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho uma preocupação com os meus netos absurdo, com as nossas crianças. Não é só com eles, não. Eu oro pelas nossas crianças. Para Deus salvar nossas crianças. É um mundo, irmãos, difícil. Cada vez mais difícil. No meu tempo era difícil, na geração de vocês já foi mais difícil, e na deles que está chegando aí, mais difícil ainda, cada vez mais difícil. Mas o Deus que cuidou de mim, o Deus que cuidou de vocês, é o Deus que vai cuidar deles, em nome de Jesus. Abençoe tua casa. Abençoe em nome de Jesus. Eles não estão aqui, Deus vai trazê-los. Eu tenho sempre essa esperança, irmãos. Eu tenho sempre essa fé. Deus vai trazê-los.
Deus vai. Não sei em que momento, mas Deus vai. Eu conheço testemunhos tão grandes, de mulheres que oraram anos e anos, e as pessoas até diziam para ela: "Aí, você está perdendo o teu tempo". De maridos que chegavam no carnaval e eles saíam e ficavam 4 dias longe de casa. 4 dias, ela não tinha notícia dele. Mas uma dessa quarta-feira de cinza, que ele chegou, e ela estava se arrumando para o culto da tarde. Ele chegou, vindo depois de 4 dias de carnaval, que ele nem apareceu em casa. Aí ele disse assim: "Onde você está indo?" Ele chegou já dizendo assim para ela: "Onde você está indo?" "Estou indo para a igreja." Ele disse: "Espera um pouco que eu vou tomar um banho e eu vou com você." Ah, igreja! Ele entrou naquele dia num culto de oração de irmãs. Ele sentou lá no canto. Elas oraram 50 minutos e pregaram 10. Mas ele levantou a mão lá e disse: "Eu quero receber Jesus como o Salvador da minha vida." O pai do Daniel, Tamara, que foi nosso amigo, o pai do Naquinha, pai deles. A irmã deu esse testemunho muitas vezes para mim. Eu entrava lá e ela chorava. Na quarta-feira de cinza, ela continuou crente. Continue crente. Viu, Daliane? Continue crente. Continue crente. Continue crente. Viu, minha irmã querida? Fica aí, como você está firme, serva do Deus Altíssimo. Viu, Neiva? Fica aí. Serva de Deus, temente, obediente. Fica aí. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim: "Eu vou te honrar." Recantas. Eu vou te honrar. Viu, Tamires? Fica firme aí, viu? Orando com paciência. Agora você vai se assustar que vai chegar alguém aí do teu lado com um bebezinho, sentar aí e dizer: "Jesus mandou eu vir aqui hoje." Aleluia! Estava lá em casa e ele mandou: "Vai lá." É esse Deus que continua falando. É esse Deus que vai trabalhando no coração dos nossos filhos. Viu, Itamar? Continua aí. Viu, Silvana? Continua aí. Firmes, crentes, como vocês são, e Deus vai cuidar deles. E vai chegar a hora que Deus vai falar com eles. Vai chegar a hora que Deus vai falar para eles: "Chegou a hora." Mas sejam crentes mesmo como vocês são, tementes a Deus, confiando na palavra de Deus e esperando o momento certo. Viu, Irineu? Fica firme aí. Viu, meu irmão querido? Fica firme, viu, Jefferson? Querido, fica firme. Firme. Você está aqui, viu, Elaide? Você está aqui de joelho. Essa semana nós vamos ficar de joelho e o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Aleluia. Aleluia. A gente está orando. No sábado nós vamos estar aqui orando. E aí eu vou pedir no sábado, todo mundo que estiver aqui, essa caixa vai andar aqui. Para todo mundo orar. Tem famílias aqui. E nós vamos clamar. E nós vamos levantar um clamor aqui. E Deus que salva vai responder orações. Eu creio. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor, queridos. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Poderoso Salvador. Espírito Santo de poder. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás neste lugar. Oh, quando o Senhor fala, oh, eu creio que alguma coisa já está acontecendo. Já está ligado nos céus. E esta semana será a semana que nós vamos mais uma vez ligar-nos nos céus
O que nós ligarmos aqui será ligado nos céus, em nome de Jesus. E nós, nessa semana, estaremos ligando a nossa família no trono da glória de Deus. Oh, aleluia! Oh, Yeshua Hamashia! Oh, Cristo do Deus vivo! Salva, Senhor! Salva, Senhor! Salva! Salva, Senhor! Transforma! Liberta! Senhor, opera milagres de vida, de transformação de vida, meu Deus, de mudança de atitude, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, não é impossível a ti, Senhor. Eu dei testemunho da tua serva, que orou mais de 20 anos pelo esposo. E na quarta-feira de cinzas, o senhor sabe que esse testemunho é verdadeiro. Na quarta-feira de cinzas, ele entrou e foi para a igreja com aquela mulher de oração. E naquele dia o Senhor o salvou. E ele foi um pastor. Quando o Senhor o recolheu, ele era um pastor na igreja de Jesus Cristo. Está debaixo da tua autoridade. Nossa casa está debaixo da tua autoridade. Nossa família está debaixo da tua autoridade. Nós não geramos filhos para o inferno. Nós não geramos filhos para a morte. Nós geramos filhos para Deus. Nossos filhos são herança de Deus. Declara assim comigo: nossos filhos são heranças de Deus. Declara em fé em nome de Jesus: nossos filhos são herança de Deus. Mais uma vez, nossos filhos são herança de Deus. A nossa casa, aleluia, é um lugar seguro, porque nela habita o Espírito Santo, porque nela há oração, porque nela há a guarda de Deus, nela há anjos protegendo a nossa casa, a nossa família. Laços do inferno não prevalecerão contra a nossa família, contra a nossa casa, porque a nossa casa é abençoada por Deus. Em nome de Jesus, todo espírito de inveja, todo espírito de malignidade, todo espírito de acomodação, todo espírito de miséria, todo espírito de derrota, seja arrancado do meio das famílias, em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã, cerca a nossa casa com fogo. Cerca, Senhor, a nossa família com fogo do teu altar, em nome de Jesus Cristo. Deus, nos habilita para a guerra, porque a guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as astutas ciladas do inimigo. Dá-nos olhos de ver, dá-nos ouvidos de ouvir, dá-nos, Senhor, entendimento daquilo que está encoberto, daquilo que está, Senhor, oculto aos nossos olhos, mas não está oculto aos teus olhos, Senhor. Traz a revelação à tua igreja. Traz, Jesus. Salva a nossa família, Jesus. Salva, Senhor. O Senhor que salva, não com armas, não com guerra, mas com poder. Salva os nossos filhos. Salva, Senhor, maridos. Salva o José, Senhor. Liberta ele, o seu Luiz. Salva, Senhor, a Helena. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Salva, Senhor, a Carol. Salva, Jesus, pela tua poderosa mão. Salva, Senhor, o Marcelo. Salva, Senhor, o Lucas. Em nome de Jesus Cristo. Põe as tuas mãos, Senhor. Arranca-os, Pai, de toda a situação de acomodação que eles estão vivendo. Porque eles são, Senhor, para a tua glória. Nossa família é para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Salva o Jonas.
Jonas, Senhor. Salva, Senhor. Salva, Senhor, os filhos do irmão Irineu. Salva, Senhor, o esposo da irmã Dairane, os filhos, as filhas. Salva, Senhor. Salva, Jesus, pela tua poderosa mão. Salva, Senhor, o filho do nosso querido Jefferson. Liberta ele, Senhor. Transforma. Dá, Senhor, vida e vida com abundância. Salva, Jesus. Salva pela tua poderosa mão as famílias, Senhor, aqui representadas. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Teu nome é poderoso. Teu nome é poderoso. Nome sobre todos os nomes. Pai, Senhor, enviando anjos agora sobre cada vida representada aqui, que estarão debaixo dos joelhos da igreja em oração durante toda essa semana. Em nome de Jesus, transforma. Senhor, muda histórias. Senhor, reescreve histórias, Pai. Tira, Senhor, de toda situação de derrota, toda situação de destruição, do vício, seja liberto, em nome de Jesus, seja liberta, em nome de Jesus. Seja transformado, seja transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Salva, Senhor. Salva a nossa casa. Salva os meus netos, Senhor. Salva, Senhor, os maridos. Salva, Senhor, esposas. Salva pais, salva mães, salva filhos. Salva, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos nossa família no teu altar. Estamos ligando eles ao altar de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos digam amém, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Pode passar.